Segundo livro de Crônicas, capítulo 16. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para não deixar ninguém sair, nem chegar a Asa, rei de Judá. Então Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou os servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: acordo há entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e anula o teu acordo com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. E eles feriram a Ijon, a Dan, a Abel-Maim e a todas as cidades armazéns de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou a todo o Judá e levaram as pedras de Ramá e a sua madeira, com que Baasa edificara, e com elas edificou a Geba e a Mispá. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porventura, não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavalheiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Porém Asa se indignou contra o vidente e lançou-o na casa do tronco, porque estava enfurecido contra ele. Por causa disto, também Asa, no mesmo tempo, oprimiu a alguns do povo. E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e Israel. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. A sua doença era um extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes os médicos. E Asa dormiu com seus pais, e morreu no ano 41 do seu reinado. E o sepultaram no seu sepulcro, que tinha cavado para si na cidade de Davi, havendo-o deitado na cama, que se enchera de perfumes e especiarias preparadas, segundo a arte dos perfumistas. E destas coisas fizeram-lhe uma grande queima. Segundo livro de Crônicas, capítulo 17. E Jeosafá, seu filho, reinou em seu lugar, e fortificou-se contra Israel, e pôs soldados em todas as cidades fortificadas de Judá, e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. E o Senhor era com Jeosafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou a Balaíns, antes buscou ao Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo o Judá deu presentes a Jeosafá, o qual teve riquezas e glória em abundância, e exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda mais tirou os altos e os bosques de Judá. E no 3º ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, a Beni-Aiu, a Obadias, a Zacarias, a Natanael e a Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias. E com esses levitas,
os sacerdotes Elisama e Jeorão, e ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, e foram a todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, e não guerrearam contra Jeosafá. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Jeosafá, e prata como tributo. Também os árabes lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros, e 7.700 bodes. Cresceu, pois, Jeosafá grandemente, em extremo, e edificou fortalezas e cidades de provisões em Judá. E teve muitas obras nas cidades de Judá, e homens de guerra e valentes em Jerusalém. E este é o número deles, segundo as suas casas paternas. Em Judá eram capitães dos milhares, o chefe Adna, e com ele 300.000 homens valentes. E depois dele, o capitão Joanã, e com ele 280.000. E depois Amazias, filho de Zicre, que voluntariamente se entregou ao Senhor, e com ele 200.000 homens valentes. E de Benjamim, Eliada, homem valente, e com ele 200.000 armados de arco e de escudo. E depois dele Josabade, e com ele 180.000 armados para a guerra. Estes estavam a serviço do rei, afora os que o rei tinha posto nas cidades fortes por todo o Judá. Segundo livro de Crônicas, capítulo 18. Tinha, pois, Jeosafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E depois de alguns anos, desceu ele para Acabe em Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade, porque Acabe, rei de Israel, disse a Jeosafá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe disse: como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo, iremos contigo à peleja. Disse mais Jeosafá ao rei de Israel: peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque Deus a entregará na mão do rei. Disse, porém, Jeosafá: não há ainda aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Jeosafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, senão sempre o que é mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Jeosafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze aqui depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos com suas roupas reais, e estavam assentados na praça à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaná, fez para si uns chifres de ferro, e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios, até de todo os consumires. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: sobe a Ramote de Gileade, e triunfarás, porque o Senhor a dará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: eis que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ele ao rei, este lhe disse: Micaías,
Iremos a Ramote de Gileade à guerra, ou deixaremos de ir? E ele disse: Subi, triunfarás, e serão todos na vossa mão. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei, para que não me fales senão a verdade, em nome do Senhor? Então disse ele: Vi a todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Jeosafá: Não te disse eu que ele não profetizaria de mim o que é bom, porém sempre o que é mal? Disse mais: Ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé à sua mão direita e à sua mão esquerda. E disse o Senhor: Quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: Com que? E ele disse: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: Tu o persuadirás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou o mal a teu respeito. Então Zedequias, filho de Kenaná, chegando-se, feriu a Micaías no queixo, e disse: Por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: Eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: Assim diz o rei: Colocai este homem na casa do cárcere, e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. E disse Micaías: Se voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouvi todos os povos. Subiram, pois, o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Jeosafá: Disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas roupas reais. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, e entraram na peleja. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: Não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão só contra o rei de Israel. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Jeosafá, disseram: Este é o rei de Israel. E o cercaram para pelejar. Porém Jeosafá clamou, e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem armou o arco e atirou a esmo, e feriu o rei de Israel, entre as junturas e a couraça. Então disse ao carreteiro: Dá volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro defronte dos sírios até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. Segundo livro de Crônicas, capítulo 19. E Jeosafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. E Jeú, filho de Anani, o vidente, saiu ao encontro do rei Jeosafá. Ele disse: Devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor, pois boas coisas contudo se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o teu coração para buscar a Deus. Habitou, pois, Jeosafá em Jerusalém, e tornou a passar pelo povo desde Berseba
até as montanhas de Efraim, e fez com que tornassem ao Senhor Deus de seus pais, e estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade, e disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor, e ele está convosco quando julgardes. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de suborno. E também estabeleceu Jeosafá a alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos chefes dos pais de Israel sobre o juízo do Senhor e sobre as causas judiciais, e voltaram a Jerusalém, e deu-lhes ordem dizendo: assim fazei no temor do Senhor, com fidelidade e com coração íntegro. E em toda a diferença que vier a vós de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatutos e juízos, admoestai-os que não se façam culpados para com o Senhor, e não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim, e não vos fareis culpados. E eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós em todo o negócio do Senhor, e Zebadias, filho de Ismael, líder da casa de Judá, em todo o negócio do rei. Também os oficiais, os levitas, estão perante vós. Esforçai-vos, pois, e fazei-o, e o Senhor será com os bons. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. E sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram à peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns que avisaram a Jeosafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão a Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Jeosafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir o socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Jeosafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre à descendência de Abraão, seu amigo? E habitaram nela, e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste passar a Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não as destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar nós fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia,
filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis de pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Jeosafá se prostrou, com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando-o. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Jeosafá e o seu povo para saquear os seus espólios, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar o Vale de Beraca, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Jeosafá à frente deles, e tornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos. E vieram a Jerusalém com saltérios, com harpas e com trombetas, para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, e ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Jeosafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso ao redor. E Jeosafá reinou sobre Judá. Era da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Azuba, filha de Sili. E andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, os altos não foram tirados, porque o povo não tinha ainda disposto o seu coração para com o Deus de seus pais. Ora, o restante dos atos de Jeosafá, assim desde os primeiros até os últimos, eis que está escrito nas notas de Jeú, filho de Anani, que os inseriu no livro dos reis de Israel. Porém, depois disso, Jeosafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade, e aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém,
Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Jeosafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram, e não puderam ir a Tarsis. Segundo livro de Crônicas, capítulo 21. Depois, Jeosafá dormiu com seus pais, e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E teve irmãos, filhos de Jeosafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael, Cefatias. Todos estes foram filhos de Jeosafá, rei de Israel. E seu pai lhes deu muitos presentes de prata, de ouro e de coisas preciosíssimas, juntamente com cidades fortificadas em Judá. Porém, o reino deu a Jeorão, porquanto era o primogênito. E subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou a todos os seus irmãos à espada, como também a alguns dos príncipes de Israel. Da idade de 32 anos era Jeorão, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção à aliança que tinha feito com Davi, e porque também tinha falado com ele, e também tinha falado que lhe daria por todos os dias uma lâmpada, a ele e a seus filhos. Nos seus dias se revoltaram os edomitas contra o mando de Judá, e constituíram para si um rei. Por isso, Jeorão passou adiante com os seus príncipes, e todos os carros com ele, e levantou-se de noite, e feriu aos edomeus, que o tinha cercado, como também aos capitães dos carros. Todavia, os edomitas se revoltaram contra o mando de Judá até ao dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Líbana se revoltou contra o seu mando, porque deixara ao Senhor Deus de seus pais. Ele também fez altos nos montes de Judá, e fez com que se corrompessem os moradores de Jerusalém, e até a Judá impeliu a isso. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Jeosafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e fizeste prostituir a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a prostituição da casa de Acabe. Também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e a todas as tuas fazendas. Tu, porém, terás grande enfermidade, por causa de uma doença em tuas entranhas, até que elas saiam, de dia em dia, por causa do mal. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos árabes, que estavam do lado dos etíopes. Estes subiram a Judá e deram contra ela, e levaram todos os bens que se achou na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhes deixaram filho algum, senão a Jeoacás, o mais moço de seus filhos. E depois de tudo isto, o Senhor o feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. E sucedeu que, depois de muito tempo, ao fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da doença, e morreu daquela grave enfermidade. E o seu povo não lhe queimou aroma como queimara a seus pais. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e foi sem deixar de si saudades, e sepultado na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis.
Segundo livro de Crônicas, capítulo 22. E os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, porque a tropa que viera com os árabes ao arraial tinha matado a todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era da idade de 42 anos, quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Atalia, filha de Onre. Também ele andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira, para proceder impiamente. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros, depois da morte de seu pai, para sua perdição. Também andou nos conselhos deles, e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a peleja contra Azael, rei da Síria, junto a Ramote de Gileade, e os sírios feriram a Jorão. E voltou para curar-se em Jizreel, das feridas que lhe fizeram em Ramá, pelejando contra Azael, rei da Síria. E Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jizreel, porque estava doente. Foi, pois, da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, visitasse Jorão, porque chegando ele, saiu com Jorão contra Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. E sucedeu que, executando Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que serviam a Acasias, e os matou. Depois buscou a Acasias, porque se tinha escondido em Samaria, e o alcançaram, e o trouxeram a Jeú, e o mataram, e o sepultaram, porque disseram: filho é de Jeosafá, que buscou ao Senhor com todo o seu coração. E já não tinha a casa de Acasias ninguém que tivesse força para o reino. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Porém, Jeozabeate, filho do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeozabeate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que ela não o matou. E esteve com eles 6 anos, escondido na casa de Deus, e Atalia reinou sobre a terra. Segundo livro de Crônicas, capítulo 23. Porém, no 7º ano, Joiada se animou e tomou consigo em aliança os chefes de Sem, a Azarias, filho de Jeroão, a Ismael, filho de Joanã, a Azarias, filho de Obed, a Maacéias, filho de Adaías, e a Elisafate, filho de Zicre. Estes percorreram a Judá e ajuntaram os levitas de todas as cidades de Judá e os chefes dos pais de Israel, e vieram para Jerusalém. E toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Joiada lhes disse: eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Isto é o que haveis de fazer: 1/3 parte de vós, ou seja, dos sacerdotes e dos levitas que entram no sábado, serão guardas das portas, e 1/3 parte estará na casa do rei, e a outra 1/3 parte à porta do fundamento, e todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém, ninguém entra na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas, que ministram. Estes entrarão, porque são santos, mas todo o povo fará a guarda diante do Senhor. E os levitas cercarão o rei de todos os lados, cada um com as suas armas na mão, e qualquer que entrar na casa será morto. Porém vós
estareis com o rei, quando entrar e quando sair. E fizeram os levitas e todo o Judá, conforme a tudo o que ordenara o sacerdote Joiada. E tomou cada um os seus homens, tanto os que entravam no sábado, como os que saíam no sábado, porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas. Também o sacerdote Joiada deu aos capitães de 100 as lanças, os escudos e as rodelas que foram do rei Davi, os quais estavam na casa de Deus. E dispôs todo o povo, a cada um com as suas armas na mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, do lado do altar e da casa, em redor do rei. Então tiraram para fora ao filho do rei, e lhe puseram a coroa, deram-lhe o testemunho, e o fizeram rei. E Joiada e seus filhos o ungiram, e disseram: Viva o rei! Ouvindo, pois, Atalia a voz do povo que concorria e louvava o rei, veio ao povo à casa do Senhor, e olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, à entrada, e os príncipes e as trombetas junto ao rei, e todo o povo da terra estava alegre, e tocava as trombetas, e também os cantores tocavam instrumentos musicais, e dirigiam o cantor de louvores. Então Atalia rasgou seus vestidos e clamou: Traição, traição! Porém o sacerdote Joiada trouxe para fora os centuriões que estavam postos sobre o exército, e disse-lhes: Tirai-a para fora das fileiras, e o que a seguir morrerá à espada. Porque dissera o sacerdote: Não a mateis na casa do Senhor. E lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada da porta dos cavalos, à casa do rei, e ali a mataram. E Joiada fez aliança entre si e o povo e o rei, para que fossem o povo do Senhor. Depois todo o povo entrou na casa de Baal, e a derrubaram, e quebraram os seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. E Joiada ordenou os ofícios na casa do Senhor, sob a direção dos sacerdotes levitas, a quem Davi designara na casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, conforme a instituição de Davi. E pôs porteiros às portas da casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém imundo em coisa alguma. E tomou os centuriões, os poderosos, os que tinham domínio entre o povo, e todo o povo da terra, e conduziram o rei da casa do Senhor, e entraram na casa do rei, passando pela porta maior, e assentaram-se no trono real. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz, depois que mataram Atalia à espada. Segundo livro de Crônicas, capítulo 24. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. E tomou-lhe Joiada 2 mulheres, e gerou filhos e filhas. E depois disto, Joás resolveu renovar a casa do Senhor, e reuniu, pois, os sacerdotes e os levitas, e disse-lhes: Saí pelas cidades de Judá, e levantai dinheiro de todo Israel para reparar a casa do vosso Deus de ano em ano. E vós, apressai este negócio. Porém os levitas não se apressaram. E o rei chamou a Joiada, o chefe, e disse-lhe: Por que não requereste dos levitas que trouxessem de Judá e de Jerusalém o tributo que Moisés, servo do Senhor, ordenou à congregação de Israel para a tenda do testemunho? Porque, sendo Atalia ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor, e empregaram em Balaíns. E o rei, pois, deu ordem, e fizeram um cofre, e puseram fora a porta da casa do Senhor.
E publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor o tributo de Moisés, o servo de Deus, ordenado a Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram e o trouxeram e o lançaram no cofre até que ficou cheio. E sucedeu que, quando levavam o cofre pelas mãos dos levitas, segundo o mandado do rei, e vendo-se que já havia muito dinheiro, vinha o escrivão do rei e o oficial do sumo sacerdote e esvaziavam o cofre, e tomavam-no e levavam-no de novo ao seu lugar. Assim faziam de dia em dia, e ajuntaram dinheiro em abundância, o qual o rei e Joiada davam aos que tinham o encargo da obra do serviço da casa do Senhor, e contrataram pedreiros e carpinteiros para renovarem a casa do Senhor, como também ferreiros e serralheiros para repararem a casa do Senhor. E os que tinham o encargo da obra faziam com que o trabalho de reparação fosse crescendo pelas suas mãos, e restauraram a casa de Deus no seu estado, e a fortaleceram. E depois de acabarem, trouxeram ao rei e à joiada o resto do dinheiro, e dele fizeram utensílios para a casa do Senhor, objetos para ministrar e oferecer, colheres, vasos de ouro e de prata, e continuamente sacrificaram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Joiada. E envelheceu Joiada, e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. E o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel, e para com Deus e a sua casa. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá, e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu, e deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram às imagens do bosque e aos ídolos. Então, por causa desta sua culpa, veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém, enviou profetas entre eles, para os reconduzir ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé, acima do povo, e lhes disse: Assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar? Por que deixaste ao Senhor, também Ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele, e o apedrejaram por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim, o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Porém, matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse: O Senhor o verá, e o rei quererá. E sucedeu que, decorrido um ano, o exército da Síria subiu contra ele, e vieram a Judá e a Jerusalém, e destruíram dentre o povo a todos os seus príncipes, e enviaram todo o seu despojo ao rei de Damasco, porque ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo, o Senhor entregou na sua mão um exército muito numeroso, porquanto deixaram ao Senhor, Deus de seus pais. Assim, executaram juízos contra Joás, e quando os sírios se retiraram, deixaram-no gravemente ferido. Então seus servos conspiraram contra ele, por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o feriram na sua cama, e morreu, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Estes, pois, foram os que conspiraram contra ele: Zabad, filho de Simeate, a Amonita, e Jeozabade, filho de Sinrite, a Moabita. E quanto a seus filhos, e a grandeza do cargo que se lhe impôs, e a restauração da casa de Deus, eis que estão escritos no livro da história dos reis, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo livro de Crônicas, capítulo 25.
Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Joadã, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração. E sucedeu que, sendo-lhe o reino já confirmado, matou a seus servos, que mataram o rei seu pai. Porém, não matou os filhos deles, mas fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. E Amazias reuniu a Judá, e os pôs segundo as casas dos pais, sob capitães de milhares, e sob capitães de 100, por todo o Judá e Benjamim, e os contou, de 20 anos para cima, e achou deles 300.000 escolhidos, que podiam sair à guerra, e manejar lança e escudo. Também de Israel tomou a soldo 100.000 homens valentes, por 100 talentos de prata. Porém, um homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Se quiseres ir, faze-o assim, esforça-te para a peleja. Deus, porém, te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. E disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: mais tem o Senhor que te dar do que isso. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, para que se fossem ao seu lugar, pelo que se acendeu sua ira contra Judá, e voltaram para suas casas ardendo em ira. Esforçou-se, pois, Amazias, e conduziu seu povo, e foi ao vale do Sal, onde feriu a 10.000 dos filhos de Seir. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000, e os levaram ao cume da rocha, e do mais alto da rocha os lançaram abaixo, e todos se despedaçaram. Porém, os homens das tropas que Amazias despedira, para que não fossem com ele à peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, e feriram deles 3.000, e saquearam grande despojo. E sucedeu que, depois que Amazias veio da matança dos edomitas, e trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, e prostrou-se diante deles, e queimou-lhes incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, e mandou-lhe um profeta, que lhe disse: por que buscaste deuses deste povo, os quais não livraram o seu próprio povo da tua mão? E sucedeu que, falando ele ao rei, este lhe respondeu: puseram-te por conselheiro do rei? Cala-te, porque haveria de ser ferido? Então parou o profeta e disse: bem vejo eu que já Deus deliberou destruir-te, porquanto fizeste isto, e não deste ouvidos ao meu conselho. E tendo tomado o conselho, Amazias, rei de Judá, mandou dizer a Joás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel: vem, vejamo-nos face a face. Porém, Jeoás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá: o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá tua mão, dá tua filha por mulher a meu filho. Porém os animais do campo, que estavam no Líbano, passaram e pisaram o cardo. Tu dizes: eis que tenho ferido os edomitas, e elevou-se o teu coração para te gloriares. Agora, pois, fica em tua casa, porque te entremeterias no mal, para caíres tu e Judá contigo? Porém Amazias não lhe deu ouvidos, porque isto vinha de Deus, para entregá-los na mão dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas.
E Jeoás, rei de Israel, subiu a ele, e Amazias subiu, e ele e Amazias, rei de Judá, viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para sua tenda. E Jeoás, rei de Israel, prendeu a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Jeoacás, em Bet-Semes, e o trouxe a Jerusalém, e derrubou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Também tomou todo o ouro, a prata e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus com Obed-edom, e os tesouros da casa do rei, e os reféns, e voltou para Samaria. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. Quanto aos mais dos atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, eis que porventura não estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel? E desde o tempo em que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém. Porém, ele fugiu para Laques, mas perseguiram-no até Laques e o mataram ali. E trouxeram-no sobre cavalos e sepultaram-no com seus pais na cidade de Judá. Segundo livro de Crônicas, capítulo 26. Então todo o povo tomou a Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Eilote e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolia de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, o muro de Jabne e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gurbaal, e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, e a porta do vale, e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros na guerra, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da resenha feita por mão de Jeiel, o escrivão, e Maacéias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos capitães do rei. O total dos chefes dos pais, homens valentes, era de 2.600. E debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. E também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras, e propagou a sua fama até muito longe.
porque foi maravilhosamente ajudado, até que se fortificou. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper, e transgrediu contra o Senhor, o seu Deus, porque entrou no templo do Senhor, para queimar incenso, no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias. E lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias, até ao dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o encargo da casa do rei, julgando o povo da terra. E quanto ao mais dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com eles no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram: leproso é. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo livro de Crônicas, capítulo 27. E tinha Jotão 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadoc. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Uzias, seu pai, exceto o que não entrou no templo do Senhor. E o povo ainda se corrompia. Ele edificou a porta superior da casa do Senhor, e também edificou muitas obras sobre o muro de Ofel. Também edificou cidades nas montanhas de Judá, e castelos, e torres nos bosques. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon, e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon, naquele ano, lhe deram 100 talentos de prata, e 10.000 coros de trigo, e 10.000 de cevado. Isto lhe trouxeram os filhos de Amon, também no segundo e no terceiro ano. E assim se fortificou Jotão, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor seu Deus. Ora, o restante dos atos de Jotão, e todas as suas guerras e os seus caminhos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. E tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E dormiu Jotão com seus pais, e sepultaram-no na cidade de Davi. E Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Que Deus abençoe os irmãos que acabaram de ler mais uma porção maravilhosa da Palavra de Deus. Todos os dias estamos aqui lendo a Sagrada Escritura. É o plano de leitura em apenas 3 meses. Se ainda não se inscreveu, se inscreva neste canal para acompanhar tudo que acontece aqui. Ative as notificações, curta, comente, participe. Até amanhã, mais um dia de leitura. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.